Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já mete o dedo no like e se inscreve no canal que vai estar ajudando muito a gente aí. Pessoal, hoje estamos aqui com o canal da Alviverde. Todos os inscritos ao canal da Alviverde e sem enrolações, vamos ao vídeo. João tem informação para a audiência, conta tudo, João. Victor Teófilo. Pitoli, eu queria trazer uma apuração hoje, muitas informações por aqui, tá? Muita notícia sobre vários assuntos, mas eu vi uma apuração ontem no portal Metrópolis que eu achei interessante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, já admite nos bastidores que Jair Bolsonaro será condenado por sua participação na trama golpista. Quem escreve isso é a Andresa Matais, do portal Metrópolis, com o André Chalders. E dizem o seguinte, que a dúvida, segundo a apuração da coluna, é se o ex-presidente cumprirá a pena em regime fechado ou em prisão domiciliar, que é o cenário mais provável considerando sua idade e condições de saúde, o que pode levá-lo a seguir o exemplo de Fernando Collor, que inclusive cumpre a pena dentro de casa, de frente para o mar em Maceió. Apesar da pressão intensa nas redes sociais por parte dos bolsonaristas, Mendonça não deve atuar para suspender ou barrar o processo conduzido por Alexandre de Moraes. A tentativa de interromper o julgamento partiu da defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. A estratégia, no entanto, é considerada juridicamente equivocada e não tem apoio nem mesmo entre outros réus da investigação. Mais do que isso, Mendonça não tem sequer poder para interferir na relatoria de Moraes. O processo contra Bolsonaro tramita na primeira turma do STF, da qual Mendonça não faz parte. Apenas os ministros dessa turma podem revisar a decisão de Alexandre de Moraes e sempre de forma colegiada, nunca monocrática. A frustração entre os aliados de Bolsonaro aumenta diante da constatação de que Mendonça, indicado por ele ao STF, tomará uma decisão técnica e não política. Mesmo quando votou para afastar Moraes e Flávio Dino do caso, por entender que ambos não seriam imparciais, Mendonça seguiu argumentos jurídicos e não interferiu diretamente na ação penal. Com a inviabilidade daquela ação direta de inconstitucionalidade apresentada por Felipe Martins e a falta de respaldo entre outros réus, a última cartada do bolsonarismo deve fracassar. O próprio STF deve manter o julgamento e avançar na responsabilização dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Novidade nova, hein, André Mendonça, que vai ser condenado. Nossa, que novidade nova, né? Contou uma novidade para nós. Agora, só um detalhe, não é uma correção, é só uma observação. Ponderar que Bolsonaro pode ficar em prisão domiciliar em função da idade e não num presídio comum, isso é mentira, não é em função da idade. É porque o Supremo Tribunal Federal já mediu a temperatura e entendeu o seguinte: colocá-lo num presídio, de fato, transformaria Bolsonaro num mártir e a eleição de 50% de parlamentares de direita para a Câmara e para o Senado aconteceria com mais facilidade. Porque, na verdade, a intenção destes, segundo o próprio presidente Bolsonaro, não é simplesmente prendê-lo, é eliminá-lo. Em casa, eles não vão conseguir cumprir com essa missão de eliminá-lo. Na prisão seria mais fácil. Então, não é intenção, mas é pela idade, vamos mantê-lo na domiciliar. Isso é mentira. Isso é mentira. Manter Bolsonaro na domiciliar é para tentar diminuir o impacto do que vem pela frente para a eleição de 2026, se é que vai ter eleição no Brasil, Olavo. Lula já disse que democracia não necessariamente depende de eleição, né? Vamos lá. Importantíssimo. Também o que André Mendonça pode fazer sozinho, né? O quê? Vai fazer uma greve de fome? Não. Tá ali na primeira turma, não está no pleno, que já é um absurdo esse julgamento, mas todo julgamento político é previsível. Pitoli fez uma colocação aqui que estava dentro da minha cabeça exatamente. Não tem nada de técnico nesse julgamento da primeira turma. Não é técnico, é totalmente político, de ponta a ponta. Você pode pensar, amigo ouvinte, tá, mas Lula ficou na Polícia Federal. Mas Lula deu entrevista e era outra pegada. A pegada agora é uma pegada política para calar uma ideologia, uma forma de ver o mundo, que é a forma de direita, para calar esse formato inteiro, impondo censura.
calar Bolsonaro é o objetivo, e calar a direita que luta por esses valores é o objetivo primaz desse processo. O segundo objetivo, evidente, é manter o governo atual. Penso exatamente como o Pitoli colocou. A ida de Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar é só por uma medida política. Olha, ali vai calar um pouco o ânimo, vai aquietar um pouco o ânimo, mas ele será totalmente censurado. As entrevistas que Lula dava quando estava preso, isso não acontecerá com Bolsonaro, porque o importante ali é mantê-lo em silêncio e calar. Agora, protestos pelo mundo, falas pelo mundo, isso acontecerão. E não podemos perder duas coisas importantes de vista. Eleição para o Senado em 2026 e para a presidência do Senado em 2026 e uma palavrinha chamada indulto. Silvio, no meio disso tudo, existe uma parcela da direita que torce para esse fim, porque sabe, infelizmente, que isso vai reverter em votos, Silvio. A prisão do presidente Bolsonaro, injusta prisão do presidente Bolsonaro, isso vai ser traduzido em voto. Um voto, né, que pode ser um voto de protesto, em função da injustiça promovida, enfim. E daí a gente fica aqui olhando para aqueles que estão torcendo para o jacaré no filme do Tarzan, que estão olhando para esse momento e enxergando uma oportunidade. Acredite se quiser. Agora, o que André Mendonça disse, nada de novo, né, Silvio? Acho que a fala do André Mendonça, aliás, o seu comentário que é complementado pelo Dr. Olavo, são dois comentários impecáveis, né? É justamente isso que está acontecendo no Brasil, um retrato fiel que vocês traçaram. Em relação ao André Mendonça, como você disse, não é novidade. Não há conjunto probatório algum, não há nada técnico nesse julgamento. Não tem uma única prova. Aliás, agora tem uma informação que surgiu ontem, né? O coronel delator Mauro Cid falando que a Procuradoria-Geral da República descumpriu o acordo e fazendo alguns apontamentos, inclusive documentado isso em alguns anexos, em que ele mesmo desmonta aquilo que ele tinha colocado nas 11 vezes que foi prestar a sua delação. 9 foram aproveitadas. Portanto, não resta nada, nada parou em pé. Nada. Os advogados também, alguns fizeram um trabalho brilhante de desconstrução completa do que Mauro Cid trouxe, do que aqueles recortes, né? O processo tem mais de 900 páginas, a ação penal, que vem de um relatório de 900 páginas da Polícia Federal, feita com print de WhatsApp, recortes de algumas conversas amalucadas, as coisas não fazem sentido. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nesse documento, nessa informação de ontem do Mauro Cid, ele diz que ele não pode provar, ele assume que ele não pode provar que pegou uma sacola de vinho que tinha dinheiro dentro do general Braga Neto. Então por que o general Braga Neto está preso? Veja, não faz sentido algum. Mas é isso. Eles querem calar o presidente Jair Bolsonaro, porque é o maior cabo eleitoral do Brasil. A eleição de 2024 foi o certificado disso, de que o presidente Jair Bolsonaro, na rua, elege quem ele quiser, fez prefeitos, fez vereadores. Portanto, ele vai fazer faria um Congresso Nacional com uma ampla maioria de senadores e deputados, uma bancada de oposição, que hoje é oposição, mas uma bancada de direita, puxada pela bancada que vem da frente do agronegócio, em vários estados do país, seria maior do que a atual. E com 50 senadores ou mais, isso muda completamente o jogo. Você pode colocar ministro do Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar. As coisas mudam. A eleição para presidente do Senado em 2027, na abertura do ano legislativo, seria outra. Talvez teríamos a figura do Rogério Marinho, né, tentando ser presidente do Senado novamente e eleito. Então, assim, o jogo é outro, mas eles querem que o presidente Jair Bolsonaro fique em casa. E, de novo, acho que você foi muito preciso, Pitoli, quando disse não dá para pôr o presidente Jair Bolsonaro num presídio. Não dá, é um ex-presidente da República e isso faria com que se tornasse um mártir.
Para eles, vamos tentar achar um caminho. Eles estão medindo a temperatura, eles estão tentando fazer essa curva, mas eles querem a figura a manchete Bolsonaro é preso. Eles querem esta capa de jornal, como dizia na nossa época, né, de jornal impresso. Eles querem essa capa de jornal para que o PT possa utilizar nas urnas. Para que o PT possa dizer, olha, não é só o Lula que é esse presidiário, o Bolsonaro agora também é um presidiário. Eles estão procurando essa imagem, eles estão tentando desde já influenciar na eleição. Mas aí cabe um detalhe, que talvez possa mudar esse jogo. O que é que vai acontecer até lá? Pode ser que comece nesse domingo, pacificamente, mas pode ser que comece nesse domingo uma catarse no país mesmo, as pessoas entendendo o que está acontecendo e elas vão lutar pela Constituição, elas vão lutar pela democracia. Aí as coisas podem ser diferentes. Tem informação agora na voz de João Victor Teófilo. Que importarem petróleo da Rússia podem ser alvo de tarifas de até 100% caso novas sanções econômicas sejam aprovadas pelo Congresso norte-americano. Segundo ele, a China lidera as importações de petróleo russo, mas a medida também pode atingir outros parceiros comerciais, inclusive o Brasil. A fala ocorre em meio a discussões entre o governo norte-americano e o Senado sobre novas sanções econômicas contra aliados da Rússia, especialmente em razão da continuidade da guerra na Ucrânia e do financiamento indireto ao governo de Vladimir Putin via exportações energéticas. De acordo com Bessent, o Senado dos Estados Unidos já aprovou a possibilidade de aplicação de tarifas secundárias sobre qualquer país que mantenha relações energéticas com a Rússia. Ele destacou que a medida tem apoio tanto do Congresso quanto do Executivo. Inclusive, há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos devem impor uma tarifa de 25% sobre os produtos importados da Índia a partir do dia 1º de agosto. Lembrando a Índia, parceiro do BRICS. Trump disse que a Índia também enfrentará uma penalidade que ainda não foi especificada no dia 1º de agosto, mas não detalhou o valor ou a motivação. Nesse post feito na Truth Social, Trump escreve o seguinte, abre aspas, embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e detestáveis de todos os países. Eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de energia da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia pare de matar na Ucrânia. Tudo que não é bom, fecha aspas. O Ministério do Comércio da Índia, que está liderando as negociações comerciais com os Estados Unidos, não respondeu até o momento sobre as solicitações da imprensa internacional. Essas informações são da CNN e também da CNBC. Ô João, e os defensores dos direitos humanos não se manifestaram até agora? Porque a gente descobre dessa forma que Lula, através da compra do óleo diesel da Rússia, algo em torno de 12 bilhões de dólares, né? Pagando ali para a Rússia para adquirir o óleo diesel, os defensores dos direitos humanos ainda não se manifestaram, porque esse dinheiro financia a guerra também, né? Nenhuma manifestação. Mas tem vários pontos para a gente abordar dessa mesma informação. Estados Unidos dizendo que pode taxar em até 100% quem compra, né, no caso o Brasil, diesel da Rússia. Ou seja, o que está ruim pode piorar. 50% dia 1º de agosto pode virar 100% a qualquer momento. Isso por parte dos Estados Unidos, que, ao tomar essa decisão, vai também inspirar a OTAN, 32 países membros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí, países europeus, 32, poderão também taxar o Brasil em 100%. Por quê? O Brasil hoje compra óleo diesel da Rússia, 12 bilhões de dólares. Óleo diesel, né? Petróleo, mas o principal produto aí, João, é o óleo diesel, tá? Obrigado pela correção. Mas o motivo principal é o óleo diesel, que é o mais barato. É o mais barato. Compra e com esse dinheiro financia a guerra. Vamos lá. Consequências disso. Primeiro, ou o Brasil
continua a comprar da Rússia, quais são as alternativas que sobram? Ou ele continua a comprar óleo diesel da Rússia e escolhe ser taxado em 100% pelos Estados Unidos e 100% pelos demais países membros da OTAN, ou ele deixa de comprar petróleo, óleo diesel da Rússia. E o que vai acontecer? Vai pagar mais caro. E o que vai acontecer? Falamos disso aqui ontem. Ele vai ter que repassar o preço para o consumidor final do Brasil, porque o preço não será o mesmo praticado pela Rússia. E aí já falam que o diesel pode chegar no Brasil a R$ 9,00 o litro. O Brasil para. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui no Conexão Política. Reação aos Estados Unidos após Lei Magnitsky. Governo dobrar aposta em discurso de soberania. Auxiliares de Lula estão estudando a consequência das sanções contra Moraes e possíveis caminhos judiciais de respostas. O governo federal já acompanhava com atenção os sinais que os Estados Unidos poderiam impor sanções diretas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A informação é do Globo e foi confirmada pela Conexão Política. Nos bastidores do Palácio do Planalto, os familiares do petista vinham analisando desde a semana passada o possível desdobramento jurídicos da aplicação da Lei Magnitsky, discutindo eventuais estratégias de reação com o campo diplomático e legal. Apesar da conversa avançadas, ainda não há uma definição clara sobre quais ações o Brasil adotará formalmente. Entre as tentativas cogitadas estão a mobilização da Advocacia Geral da União, AGU, para atuar em tribunais americanos e um encaminhamento do caso a cortes internacionais por oral. No entanto, essas opções ainda seguem em debate. Há apenas uma certeza: Lula, que estava no Alvorada quando a sanção foi oficialmente divulgada pela Casa Branca, deve intensificar sobre defesa da soberania brasileira, uma linha adotada desde o início do confronto com os Estados Unidos. Para integrantes do governo, a medida inédita tomada por Washington representada uma interferência indevida nos assuntos internos do judiciário e revela o desejo do governo americano de pressionar por um eventual perdão do Jair Bolsonaro. No entorno, o presidente também há entendimento de que a tensão entre o Brasil e os Estados Unidos foi deliberadamente alimentada por Trump. Com a parte de sua estratégia política nesse cenário, a chance de um diálogo direto entre os dois, com uma possível ligação telefônica para tratar das tarefas consideradas cada vez mais improváveis. A Lei Magnitsky, criada em 2012 durante a gestão Obama, como a resposta à morte do advogado russo Sergei Magnitsky, ganhou um alcance global em 2016, quando foi aplicada para permitir as sanções a qualquer pessoa envolvida em corrupção ou violação graves de direitos humanos. Desde então, tornou poderosa ferramenta usada pelos Estados Unidos para isolar indivíduos considerados ofensores de normas internacionais. Alvos dessas sanções têm seus bens congelados em solo americano, são incluídos do sistema financeiro internacional e ficam impedidos de operar com moedas ou instituições ligadas aos Estados Unidos, o que na prática representa um bloqueio global de acesso a ativos de transações. Que é isso? Aí a casa caiu para Moraes de vez. É juiz, tem
um escritório de advocacia, onde que ele... É porque essa sanção tá vindo mais por trás do que nós já sabe, né, pessoal? Ele tem um escritório de advocacia próprio, ele faz os advogados deles mandam a denúncia, ele responde a denúncia, ele que faz tudo. Então, pessoal, um juiz nem pode ter um escritório de advocacia, principalmente com seus parentes, filho e mãe junto. Então, pessoal, mete o dedo no like para esse vídeo chegar para mais pessoas verem e até a próxima.